em 2020, houve uma retração do ponto de vista de Dromidas de cerca de 25 anos. Recuámos 25 anos em Dromidas, no ano 2020, e recuámos 10 anos em termos de receitas. O que dá uma ideia, de facto, da dimensão do que se passou, mas também, até por força desta diferença, se vê bem aquilo que o setor evoluiu nos últimos anos, até 2019, do ponto de vista de crescimento em valor, né, que se deveu muito, de facto, a um trabalho de reinvenção constante do setor do turismo e das empresas do turismo. E isto num setor que representa, de facto, como sabemos, cerca de 20% das exportações, um peso muito importante no PIB, um efeito muito grande do ponto de vista de alavancagem no território e nos outros demais setores de atividade. E foi precisamente por isso, e tenho que falar nisso antes de entrar aqui no plano Reativar Turismo, que no ano passado e ainda este ano foram de facto concentrados um grande volume de apoios às empresas do setor. Eu posso dar aqui nota de que cerca de 42 mil empresas do setor do turismo foram objeto de apoio financeiro. Estamos a falar de um valor de 2,6 mil milhões de euros canalizados para as empresas, para as 42 mil empresas, dos quais 800 milhões de euros a fundo perdido. E também dar nota que das 42 mil empresas, cerca de 28 mil foram da restauração, ou seja, 66% dos que receberam apoio são do setor da restauração. O que também é natural, atendendo também à dimensão desse setor. E complementar aqui outro aspecto, que cerca de 190 mil trabalhadores do setor do turismo, em regimes de layoff e retoma progressiva, as empresas receberam cerca de 750 milhões de euros a fundo perdido. É bom, enfim, sabemos bem que isto não cobre aquilo que foi as perdas que houve, mas também é bom que saibamos o esforço que todos estão a fazer para que possamos apoiar o máximo possível as empresas a ultrapassar esta fase. Mas como também aqui já se referiu, a retoma do turismo é inevitável, claramente. O que está aqui em causa é a velocidade a que essa retoma se faz, e por isso houve aqui a necessidade de construir um plano de ação, que é este Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que no fundo é um plano de ação construído pelo setor, não é um plano do Turismo de Portugal, é construído pelo setor, entidades públicas e privadas. E este plano de ação, no fundo, o que pretende é estimular a economia, a atividade turística, e concentra-se aqui em 4 grandes pilares. Por um lado, o apoiar empresas. Não é que os outros pilares também não apoiem as empresas, apoiam claramente, mas aqui foi um propósito de apoiar as empresas nesta fase, neste período extremamente difícil e, portanto, resolver ou ajudar a resolver as questões de capitalização que as empresas neste momento necessitam. Depois, a questão de fomentar segurança e confiança é também, de facto, um objetivo, um desafio que temos agora já. Para quê? Para gerar confiança, de facto, nas empresas, no consumidor, nos turistas, nos próprios portugueses. Gerar negócios, estimular, procura, claramente, e depois construir, de facto, o futuro. Não é? A Ana Lourenço há pouco estava a referir o que é o turismo do futuro, enfim, o Rui também já foi falando sobre isso. Mas existe esta ambição que é, nesta fase em que temos que lutar contra aquilo que sabemos que é o momento atual, é começarmos a pensar também, alavancados muito no PRR e no PT 2030, e começarmos a pensar como é que conseguimos construir este turismo do futuro cada vez mais inteligente, cada vez mais responsável e cada vez mais sustentável. É também um desafio deste plano. As metas de sustentabilidade social e as metas da sustentabilidade ambiental são metas que já estavam na Estratégia 2027 e continuam a ser absolutamente atuais, no sentido em que continuamos a ter, de facto, este objetivo, porque, de facto, este é um plano de ação que concretiza uma estratégia, não é uma estratégia nova. Esta estratégia está definida na ET 2027, este é um plano de ação para o momento atual e que vai acompanhar nos próximos anos, mas vai haver aqui uma alteração substancial, ou pelo menos com algum significado, porque ao nível da sustentabilidade económica, aquilo que estava previsto aqui era que houvesse um crescimento das receitas do turismo até 2027, até aos 26,6 mil milhões de euros. Noto que em 2019 já atingimos 18,5, portanto já estávamos acima daquilo que estava projetado para 2019, com aquilo que é a nossa leitura do momento atual, tendo em conta o pacote de instrumentos de apoio financeiro que estão à nossa frente durante os próximos 6 anos,
e também com o envolvimento de todo o setor, nós acreditamos que conseguiremos atingir em 2027 um valor superior a 27 mil milhões, o que nós prevemos, tendo em conta também aquilo que é a retoma da capacidade aérea que está neste momento em curso e aquilo que é a informação disponibilizada pela IATA e a procura que já existe forte nos mercados. Nós acreditamos que 2023 seja o ano em que estaremos alinhados com aquilo que era 2019, portanto, basicamente atingiremos os valores de 2019 e, a partir daí, retomaremos o processo de crescimento para podermos terminar 2027 com um valor superior a 27 mil milhões de euros de receitas turísticas que, recordo, impactam diretamente no volume das exportações de Portugal. E, ao nível do saldo, claro está, porque depois este saldo é importante para o crescimento da riqueza do país. Os objetivos são claros. Por um lado, o deste plano de ação é reativar o turismo, repor a confiança e o negócio nas empresas, no consumidor, nos residentes, no mercado financeiro, também particularmente importante, e aproveitarmos este momento, de facto, também para construir um futuro com mais valor, cada vez mais qualificado, cada vez mais inteligente e cada vez mais responsável, cada vez mais sustentável. Pretendemos, de facto, o setor no seu todo, entidades privadas, entidades públicas, a fazer este caminho juntos e, de facto, evoluímos muito do ponto de vista de transformação do setor nestes próximos 6 anos que estão à nossa porta já, ainda para mais com este quadro comunitário que se aproxima rapidamente. Os pilares são estes que há pouco eu referi, portanto, apoiar as empresas, muito focado agora no momento atual, do ponto de vista de apoiar as empresas na parte financeira, para ultrapassarem este momento difícil. A questão de fomentar segurança na atividade empresarial, no comportamento dos turistas, gerar negócio a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, e depois também construir o futuro de uma forma mais responsável, mais sustentável, mais qualificada e mais inteligente. Entrando muito rapidamente em cada uma das medidas, no apoiar as empresas, há aqui um tema muito forte que tem a ver com a questão da capitalização das empresas, e neste tema há aqui 3 dimensões que nós temos que ter presente. A primeira dimensão é a dimensão da dívida que existia em 2019, que hoje se encontra em moratória. Estamos a falar neste momento de 4,2 mil milhões de euros de créditos que se encontram em moratória, e portanto é um tema muito relevante neste momento para as empresas. Outro tema relevante para as empresas é o nível de dívida que tiveram que assumir durante este período, e que nós calculamos em cerca de 1,5 mil milhões de euros. E depois outro tema é o tema da perda de rácios em função da perda de valor gerada pelos resultados negativos. Portanto, são 3 dimensões que estão bem presentes. Foi aprovado a semana passada o Fundo de Capitalização e Resiliência, e foi aprovado também a possibilidade das garantias públicas intervirem no processo de refinanciamento e de reescalonamento da dívida antiga de 2019. Isto é, estão criadas hoje as condições para que nos próximos tempos serem criados os mecanismos necessários e adequados para que as empresas possam resolver estas 3 dimensões: a dimensão dos créditos em moratória, a dimensão dos créditos contraídos durante a pandemia Covid-2019 e também a questão da perda de rácios financeiros. Aqui, ao nível de fomentar a segurança, também aqui uma preocupação no desenvolvimento de projetos que estimulem esta confiança nas empresas, nos turistas. Aqui a questão do selo Clean and Safe, como sabem, foi de facto uma medida que no ano passado teve um grande impacto. Este ano foi revista, foi expandida e, portanto, já está de facto no terreno. A questão do Health Passport, com a emissão dos certificados digitais, com as apps de leitura dos certificados, também está em curso. Portanto, também é um pilar importante para fazer agora já. Portanto, são 2 pilares, este e o anterior, para atuar agora e em 2022. Gerar negócio, portanto, sobretudo uma lógica clara que é estimular a procura, não só a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Aqui um foco grande na dimensão da internacionalização das empresas do turismo. Sim, é verdade, o setor do turismo é muito internacionalizado. Isso significa que as empresas têm que ter a capacidade de competir da melhor forma possível no mercado internacional, o que têm, aliás, feito com muito sucesso ao longo dos anos. Não é à toa que, de facto, tem sido constante o crescimento das empresas, e isso deve-se muito à captação que fizeram também no mercado externo, sem esquecer também, evidentemente, o mercado interno, que tem tido uma grande importância, ainda para mais neste período que
onde ainda estamos, mas, portanto, este tema da internacionalização do turismo é um tema muito relevante para as empresas do setor e aqui um foco muito grande no apoio às empresas. Também é importante perceber, e aliás, o setor do turismo tem sido muito importante para a economia no seu todo, porque o setor do turismo tem sido um ator crítico no incremento do valor do destino de Portugal. E isso é bom para o setor, mas é bom para toda a economia nacional. E há aqui dimensões, como a campanha internacional de promoção do destino de Portugal, que já está em curso, enfim, os primeiros vídeos já estão criados, que visa o quê? Visa, de facto, dar notoriedade a Portugal, reforçar o nosso posicionamento internacional. Com isso, ajuda, evidentemente, as empresas do turismo, mas ajuda também toda a economia. E, finalmente, construir o futuro. Dar nota aqui que o programa não só é importante porque define já um conjunto de medidas muito concretas que se pretende levar a cabo em cada um dos pilares, tendo em conta cada um dos objetivos que estão subjacentes aos mesmos, mas também traduz uma parceria entre várias entidades financiadoras deste mesmo plano. Ou seja, estamos a falar do Turismo Portugal, evidentemente, mas também estamos a falar do Banco Português de Fomento, que vai ser quem vai gerir as verbas resultantes para o Fundo de Capitalização, e, portanto, aí um papel muito importante no apoio ao setor, mas também os programas operacionais regionais e as respectivas CCDRs, que têm aqui um peso muito significativo neste plano, como, aliás, vamos ver mais à frente. Portanto, aqui, claramente, uma coordenação e uma confluência de vontades e de desafios e de objetivos a atingir. Muito rápido aqui no Construir Futuro. Uma dimensão de financiamento de empresas, mas muito numa lógica de criação de novos produtos financeiros ou de aumentar a base de investidores nas empresas do setor. Estamos aqui a falar, por exemplo, de obrigações e permitir que as PMEs do setor, mas claro que será também depois estendido às restantes atividades económicas, possam, de uma forma mais fácil, enfim, mais fácil não, eu diria que as PMEs não estão afastadas do mercado de capitais, mas sabemos que de facto na prática é-lhes muito difícil aceder ao mercado de capitais. Portanto, aquilo que está previsto aqui é a possibilidade de poderem aceder de uma forma corrente e normal ao mercado de capitais, como também está previsto aqui um incentivo à dimensão do trabalho em cooperação entre empresas e também um incentivo à internacionalização das empresas do turismo. Estamos, de facto, em condições de o fazer e devemos fazê-lo. Claramente, isso é bom para o setor, mas também é bom para Portugal. Relativamente à construção do futuro, temos que ter aqui atenção a 4 dimensões. Conhecimento e qualificações. É impossível crescer se não evoluirmos do ponto de vista de conhecimento. Há projetos muito específicos relacionados com isso. Temos que conhecer hoje, neste momento, neste minuto, o que é que está a acontecer nos mercados para podermos tomar decisões. Podermos, quando eu digo podermos, não é o Turismo Portugal, é podermos, são as empresas e o Turismo Portugal, claro, e todas as entidades que têm esta responsabilidade no setor. Mas também atuar muito fortemente na questão das qualificações. É sempre um tema, como é evidente, não podemos querer um turismo cada vez mais inteligente, mas cada vez mais qualificado, se não continuarmos a qualificar constantemente e incrementalmente os profissionais do setor, mas também a dimensão da gestão. Um setor transformado, um setor mais produtivo, mais eficiente, exige cada vez melhor gestão, e isso por parte das empresas, e isso de facto é um tema que nos vai acompanhar seguramente ao longo dos próximos anos. Esta dimensão da inovação é clara, ou seja, claramente aqui a aposta é num crescimento na diferenciação. É o crescimento que nós temos feito até 2019, crescemos muito mais em valor do que em dormidas. O que vamos querer é que isso aconteça, e para que isso aconteça temos que apresentar propostas de qualidade e diferenciadas aos turistas, e é isso que de facto está aqui em causa. O que está aqui em causa não é só apoio à dimensão do digital, evidente que é, porque essa dimensão é uma dimensão importante para a competitividade das empresas, mas também ao desenvolvimento do produto, à requalificação e posicionamento do produto que já existe, não só ao nível do digital, estou a falar mesmo ao nível do produto. Aliás, está aqui um programa específico de requalificação e reposicionamento da oferta turística que existe, e também estamos aqui num esforço muito grande de captação de investimento estrangeiro, de capital para Portugal, de marcas internacionais, transformação do cluster do turismo, trabalhar em fileiras com maior potencial de crescimento, e depois, evidentemente, também aqui um forte esforço na dimensão do empreendedorismo, nomeadamente com programas Fostering Innovation in Tourism, um programa de capacitação de Startups Rising Stars, que há pouco também foi referido, porque efetivamente o empreendedorismo é um veículo forte de inovação do setor e não podemos deixar de o incentivar.
Finalmente, no âmbito da sustentabilidade, claramente também uma dimensão incontornável, absolutamente incontornável, não só do ponto de vista daquilo que é o gerar empresas que tenham cada vez melhores e mais soluções de eficiência energética, de gestão de resíduos, de gestão da água, evidentemente, mas também do ponto de vista da mobilidade pelo território. O setor, a linha programática do setor é muito clara, continua a ser evoluir no setor do ponto de vista de turismo para todo o ano e para todo o território, o que significa também preocupações muito claras do ponto de vista de mobilidade suave, mobilidade elétrica, mobilidade marítima, ferroviária, ou seja, aqui uma preocupação grande do ponto de vista de mobilidade pelo território e também aqui uma forte presença do ponto de vista no território, projetos que promovam de facto a qualificação do território, de modo a que o território esteja preparado para receber novos fluxos de poder de compra que fazem bem ao setor do turismo, mas sobretudo fazem bem ao território, às pessoas que lá vivem e que são essenciais para a atração, mas também para a manutenção das pessoas nesses territórios. Finalmente, programa Mais Algarve, porque se identifica aí uma necessidade clara de intervir especificamente nessa região, de várias formas, e o programa Empresas Turismo 360, que eu refiro apenas por uma razão, porque simboliza muito aquilo que se pretende para o setor, olhar para a empresa como um fator de geração de rentabilidade, claro, de crescimento, de valor, evidentemente, mas também do ponto de vista daquilo que a empresa é, ao nível da responsabilidade ambiental, ao nível da responsabilidade social, ao nível da governança, são fatores que vão estar em cima da mesa, nomeadamente na avaliação de risco e de crédito junto da banca, nomeadamente os indicadores ESG, e este é um processo de transformação que vai implicar também que as empresas alterem ou ajustem a forma como se posicionam nessa matéria, nesses indicadores, a forma como preparam a sua informação financeira e não financeira. Este é o orçamento global do programa, são 6,1 mil milhões de euros, portanto é um programa muito robusto do ponto de vista de soluções financeiras, e aqui está muito patente aquilo que é o compromisso de várias entidades que confluem, de facto, no financiamento das medidas que estão previstas neste plano. Portanto, é um plano que dura desde 2021 até 2027, mas é, de facto, um valor muito, muito expressivo e, portanto, só para dar conta de que os apoios ao setor vão continuar a existir, são muito claros aqui e esta aposta no setor é muito clara relativamente a todos os atores que estão aqui e, naturalmente, do Governo, relativamente a quem o Turismo de Portugal responde.